Olá, meus amados empreendedores e empreendedoras. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto bem sério que vem aí nos deixando super preocupados e até às vezes tensos, né? Então, nesse período de instabilidade, eu gravei este vídeo para vocês para falar sobre alguns assuntos da área trabalhista. Solta a vinheta aí, Zé! Para quem ainda não me conhece, eu sou Michele Coelho, sou advogada da área trabalhista, porém especializada em consultoria do trabalho e compliance. E para quem ainda não se inscreveu nesse canal, se inscrevam, porque com crise, sem crise, seja onde for, eu quero ajudar vocês. Primeiro de tudo, eu quero passar para vocês a minha visão e o que eu, Michele, penso sobre esse momento. O que eu penso? Eu penso que é um momento de todos nós nos unirmos, seja empregador, seja colaborador. Por quê? Porque agora, nesse momento de crise, se o empregador não conseguir negociar com você, colaborador, ele pode falir e você perde seu emprego. Então, eu acho que agora é um momento de termos um pensamento mais flexível, é tempos de termos uma vontade realmente de acordar. Isso não é uma mudança na legislação trabalhista, isso é um momento de crise, entendeu? Então, assim, não é que mudou, não é que vai mudar o contrato de trabalho do colaborador. Então, por isso que eu acho que tem que entender o cenário atual e, de alguma forma, nós, empregadores e empreendedores, temos que entrar num acordo com o nosso colaborador. Temos que conseguir nos falar. Alguns de nós que são pequenos e médias empresas, hoje eu vou falar direto com vocês, porque eu sei que a corda tá apertando pro nosso lado. Alguns de nós que vamos, neste momento, encerrar nossas atividades porque não tem como dar continuidade, tem alguns métodos que nós podemos tomar para encerrarmos nossas atividades em um determinado período. Vamos a estes métodos. Primeiro, banco de horas. Se nós temos acordo já com nossos colaboradores sobre banco de horas, seja esse acordo individual com o colaborador ou seja esse acordo direto no sindicato, nós poderemos pegar aquelas horas excedentes e já conceder aos nossos colaboradores como desconto do período que eles ficarão em casa. Tendo esse período se prolongado, algumas horas poderão ficar negativas. Ou até mesmo poderemos ter colaboradores que não têm horas ainda, que acabaram de entrar na empresa. Neste cenário, eles podem ficar com horas negativas. E quando eles retornarem ao ambiente de trabalho, eles poderão compensar essas horas. Como? Eles poderão compensar em até 2 horas a mais da sua jornada. Ou seja, se eles trabalham 8 horas diárias, é possível estender a jornada em mais 2 horas, ficando 10 horas diárias. Isso tudo que eu falei, o que eu penso sobre isso? Eu penso que se formos tomar essa medida, nós devemos fazer um termo com o nosso colaborador, explicando tudo isso, que é devido ao coronavírus, é um momento de força maior e que vamos tomar essa medida e colocar o que foi acordado. Se vocês não têm ninguém que façam esse termo para vocês, coloquem os dados do colaborador, os dados da empresa e descrevam direitinho o que vocês estão falando ali com o colaborador. Assinem os dois e façam isso, que ficará da melhor maneira possível, tudo certo. Então lembrem de descrever tudo direitinho. Eu, como vocês que me acompanham aqui já sabem, sou muito a favor da documentação, de documentar tudo. Neste caso do banco de horas, paga salário e paga benefícios. Então, o desconto será ali das horas mesmo excedentes, né? Ou ficarão com as horas negativas. Trabalho em casa, o home office, que nós estamos acostumados. Também penso em que, caso seja adotado pela empresa o trabalho em casa, temos que, como prazo mínimo, avisar o nosso colaborador em 48 horas de antecedência. Nesse caso de home office, eu
a favor dos documentos que sou e indico que façam também um termo falando sobre o trabalho, que será feito o trabalho em casa, em home office. Se eles forem levar equipamento, seja notebook, seja celular, coloquem também uma responsabilidade sobre esses equipamentos. Procurem especificar direitinho a marca do equipamento, vejam se tem um número de série, alguma coisa que identifique aquele equipamento como sendo ele. Façam isso tudo direitinho, amarradinho, coloquem que é por conta dessa situação, coloquem a data, assinem vocês e o colaborador, ou só mesmo o colaborador, não teria problema nenhum, para darem entrada ao trabalho em casa. Outro modo também que temos são as férias coletivas. Agora, eu gostaria de lembrar para vocês que temos um vídeo sobre férias coletivas no canal. Temos um vídeo sobre teletrabalho, trabalho em casa, home office também no canal. Porém, no cenário atual, não achem que eu pirei, que eu tô falando tudo diferente dos vídeos que eu fiz, mas no cenário atual, como eu já falei, as legislações foram flexibilizadas. Então não quer dizer que a lei trabalhista mudou. É só, como é um estado, uma situação de emergência, nós estamos tomando outras atitudes para tentar que essas empresas fiquem de pé nesse momento de crise, que são os que mais sofrem, os pequenos e médios, e para tentar que os vínculos empregatícios sejam mantidos. Então é só isso. Nada do que eu disse naqueles vídeos mudou. Porém, lembre-se que eles existem no canal. Se quiserem consultar, vão lá e olhem. Voltando para férias coletivas. As férias coletivas também poderão ser concedidas com antecedência mínima de 48 horas. As férias coletivas, só para lembrar, elas podem ser aplicadas em um determinado setor ou na empresa inteira. O que eu faria também, viciada em documentação que sou, documentaria também tudo isso com o colaborador e colocaria o que foi determinado, o que foi estipulado, lembrando que temos que efetuar o pagamento dessas férias. Então também pensem em caixa, pensem quanto tempo pode ficar parada a empresa, para vocês tomarem a melhor atitude nessas medidas que eu estou passando. Outra medida também é a licença remunerada. A licença remunerada, ela vem sendo muito falada por professores do direito do trabalho, doutrinadores, que seria também um tipo que as empresas podem aplicar a seus colaboradores como parada da empresa nessa época de crise. O que seria a licença remunerada? O nosso colaborador vai ficar em casa e nós efetuaremos o pagamento daqueles dias que eles ficarem em casa. O que acontece na licença remunerada? Se eles passarem de 30 dias em casa, eles perdem o direito às férias do período aquisitivo. Nesse caso também da licença remunerada, entende-se que é possível também a compensação. Aquela que eu falei agora há pouco do banco de horas, de quando voltarem ao trabalho, trabalhar 2 horas a mais do que o horário já normal que eles têm para compensar as horas. Porém, neste caso, entende-se que não pode ultrapassar os 45 dias por ano que já tem lá na lei. Agora vamos à antecipação das férias individuais. As férias individuais também poderão ser concedidas, porém com antecedência mínima de 48 horas. Neste cenário, poderemos também conceder férias individuais aos nossos colaboradores que ainda não passaram por aquele período de 12 meses, chamado de período aquisitivo. Fiquem atentos que em período de crise está sendo permitido conceder férias individuais a colaborador que ainda nem adquiriu o período. Porém, pagar essas férias, prazo mínimo de antecedência 48 horas. Agora quero falar uma coisa com vocês. Lembrem-se, todas essas medidas aqui são para ajudar-nos em momento de crise. A legislação trabalhista não mudou, ela flexibilizou. Agora, um outro ponto muito importante que eu quero conversar com vocês. Vocês, meus queridos empreendedores, que possuem colaboradores terceirizados nas dependências da empresa, vocês não podem afastar estes colaboradores como se fossem empregadores deles. Lembrem-se
que isto não é possível, pois nós devemos falar direto com a empresa que presta serviço para nós, notificá-la de que a empresa irá parar em tal data, que tem que ser retirados os colaboradores dela. Se vocês forem continuar, falem com eles sobre as medidas de saúde, nunca com o colaborador terceirizado, sempre com a prestadora de serviço. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse tema de terceirização, que não vai dar para me prolongar muito neste vídeo, mas prometo para vocês que eu faço mais vídeos sobre o tema, nós temos o e-book sobre terceirização, com modelos de contratação, tudo bem explicadinho. Também vou deixar o link aqui na descrição para vocês baixarem o e-book sobre terceirização. Apesar de tudo isso, de todas essas medidas que eu passei para vocês, o entendimento atual de crise é de flexibilizar todas as legislações trabalhistas. Neste cenário, o que acontece? A prioridade é o acordo entre o colaborador e o empreendedor-empregador. Vocês precisam conversar, pois vocês podem fazer acordo, inclusive individual, sobre diversos temas, devido ao estado de emergência, estado de crise, porque o fundamento disso agora, como eu já falei no vídeo, é manter nós como empreendedores firmes diante da crise econômica e continuar com os contratos de trabalho. Então, além de tudo que eu passei, vocês ainda podem fazer outros acordos. Agora vamos a algumas medidas que estão sendo concedidas para nós, empreendedores e empregadores, de médio porte e pequeno porte, para que nós possamos sobreviver a essa crise. Primeira medida: adiamento do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS, pelo período inicial agora de 3 meses. Então, se for necessário comprovar aquela situação de necessidade, pode adiar o recolhimento do FGTS dos seus colaboradores. Outro ponto: redução da jornada em até 50% e redução de salário em até 50%. Não pode ser o salário inferior ao salário mínimo, que hoje está em R$ 1.045. Lembre-se, o estado de necessidade nesse caso é muito importante. Se ele não for comprovado e vocês quiserem fazer somente por alguma medida de talvez economizar dinheiro ou ter um lucro maior, lembrem-se, vocês podem ter problema em caso de reclamação trabalhista. Aí, nós temos um caso que, se infelizmente nós, empreendedores e empregadores, não consigamos resistir à crise aí com o quadro de funcionário atual, com todos os colaboradores que nós temos, nós vamos ter que partir para a extinção do contrato de trabalho. Nesse caso, chegando à extinção do contrato de trabalho e lembrando que nós estamos em uma crise, estamos em um estado de emergência, será possível a nós, empregadores e empreendedores, rescindir esse contrato de trabalho com pagamento de todas as verbas, salvo no que se diz sobre aviso prévio, e o fundo de garantia será com a multa de 20%. Somente lembrando que isso é possível apenas para o estado de emergência. O que eu quero dizer para vocês agora para finalizar? Sei que eu passei muita coisa, muito conteúdo para vocês hoje, mas assim, só tá começando. Eu não sei se o que eu passei hoje pode mudar amanhã ou depois, porque nós gravamos o vídeo, depois ele vai para edição para ir pro ar. Então, tenham muita paciência. Eu vou fazer o máximo que eu posso para manter vocês muito atualizados de tudo que está acontecendo no cenário trabalhista. E contem comigo para tudo. Me mandem e-mail, mensagem no Instagram, comentário aqui nos vídeos. Contem comigo para tudo. Eu tô aqui para ajudar vocês. Eu quero tirar a dúvida de vocês. Eu quero passar por esta crise econômica com vocês. Muito obrigada pela atenção de hoje. Vamos ter força aí, acreditar no nosso negócio, que tudo vai passar e nós teremos assim uma volta por cima e voltaremos até melhores do que estávamos antes desse momento, tá bom? Até o próximo vídeo, um beijo a todos vocês, tchau!